Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão felizes? Imagino eu, pelo menos, eu tô feliz pra caramba com a vitória do Atlético contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que a gente precisava ganhar, fomos lá e ganhamos. Mas eu quero começar esse vídeo falando de um personagem que parte da torcida do Atlético, aquele torcedor um pouco mais corneta, aquele torcedor um pouco mais crítico, ele acabou criando esse personagem. E eu tô falando do Zapelli Hipotético. Zapelli que tá ali atrás, Zapelli Hipotético. Quem é o Zapelli Hipotético? É um meia sonolento que não participa muito do jogo, que não cria, que não é decisivo. E sendo bem sincero, a partir do momento que essa narrativa é repetida tantas e tantas e tantas e tantas vezes, eu até entendo o torcedor do Atlético pegar implicância com esse personagem. Mas cada vez mais o Bruno Zapelli ele mostra que ele tá longe de ser esse personagem, minha rapaziada. Ah, Thiago, mas você criticou a estreia dele no Campeonato Brasileiro? Critiquei. Mas jogo incrível contra o Foz, muito bem no Clássico e hoje, mais uma vez, primordial para o nosso Furacão, fundamental para o nosso Furacão. Bruno Zapelli desequilibra e ajuda o Atlético a ganhar do Santos. O Bruno Zapelli, novamente, mais de 80% de posse, de acerto nos passes, né? Mais de 50 participações no jogo, nas mais diversas ações, 10 recuperadas de bola. 10 recuperadas de bola, gente. Assim, eu sei que o torcedor do Atlético já se rendeu ao Zapelli volante, né? Mas a gente tá falando de um jogo de Série A que o Bruno Zapelli teve 10 recuperadas de bola. Como é que vai dizer que esse cara não é competitivo? Como é que vai dizer que esse cara ele é preguiçoso, ou ele é sonolento, ou ele é qualquer coisa nesse aspecto? O Bruno Zapelli hoje é um jogador que, cara, ele pode ser um volante se quiser. O próprio Odair falou. O Bruno Zapelli cada vez mais é um jogador mais completo, mais versátil. E essa capacidade do Bruno Zapelli de, ao mesmo tempo que é um camisa 10 com extrema qualidade de passe, líder de passes decisivos no jogo, e conseguir ser um cara de recuperação de bola o tempo inteiro, faz com que o Atlético, cara, tenha ali no meio campo dois jogadores em um só, né? E às vezes isso faz até o próprio Odair esquecer que o meio campo precisa ser reforçado. O sentimento que eu tive é que o meio campo do Atlético ficou vazio o jogo inteiro. O sentimento que eu tenho é que o meio campo do Atlético tinha uma lacuna ali o tempo inteiro, mas se tinha alguém capaz de preencher essa lacuna era o Bruno Zapelli, assim, transitando entre o personagem Bruno Zapelli meia criativo e o personagem Bruno Zapelli volante de pegada. E hoje os dois existem. Hoje os dois são muito importantes pro Atlético. O Bruno Zapelli, volante, eu acho que ele traz uma qualidade alinhada com competitividade que os melhores volantes do Brasil não sei se conseguem trazer. Conseguem trazer essa qualidade para saída de bola, para bola longa, para cruzamentos. É um impacto técnico a todo momento e essa posição favorece que ele participe mais do jogo, em que é algo raro. E você ainda tem outro fator. O Zapelli não é mais uma lacuna defensiva. O Zapelli não é mais uma brecha que o time do Atlético tem que correr para compensar a falta do Zapelli no jogo sem bola. O Zapelli consegue ser tanto esse cara da qualidade e mesmo assim consegue ser o principal nome do Atlético na recuperação de jogadas. Teve um contra-ataque depois de um escanteio que o time do Santos sai rápido ali. Estratégia do time do Santos, claramente, essa tentativa de jogo mais rápido, saindo rápido da defesa, chegando no ataque. Que se não é o Bruno Zapelli recuperando a bola, os caras iam sair na cara do gol. E você teve outros desarmes simbólicos ali no próprio gol do Atlético, depois de passar pelo Portilla e eu não lembro qual outro jogador, talvez o próprio Arthur Dias, o Zapelli tenta dar um carrinho e não consegue. Então, cada vez mais o jogador dedicado a esse jogo sem bola. E o Zapelli meia, ele continua ali, né? O meia, o enganche argentino, é a essência do Bruno Zapelli. Então, acho que independente de qualquer coisa, a gente vai continuar vendo essa característica no jogo do Bruno Zapelli. A gente vai continuar vendo esse perfil no jogo do Bruno Zapelli, que é o refino, que é a capacidade técnica
como eu falei, impacta em basicamente todas as ações que o Bruno Zapelli tem no jogo. Então, isso eu acho que o Bruno Zapelli nunca vai perder, não, sabe? E aí eu entro numa outra questão, no outro debate que para mim é muito importante, que é o fato do Bruno Zapelli não ser decisivo. Cara, eu acho, assim, é uma percepção minha, tá? Mas eu acho um jogador que influencia tanto no jogo, que tá toda hora tocando na bola, que tá toda hora impactando positivamente na partida pro time ter senso, pro time ter organização, pro time ter um bom ritmo, mais decisivo do que o cara do último toque. Porque para essa bola chegar com qualidade na área, essa bola precisa passar por esse ritmista. Essa bola precisa passar por esse organizador que é o Bruno Zapelli no time do Atlético. Então, eu não consigo enxergar o funcionamento do Atlético acontecendo sem o Bruno Zapelli e não venha me dizer que isso não é ser decisivo. Talvez não seja o jogador terminal, até pelo posicionamento que ele vem atuando. Mas decisivo, o Bruno Zapelli é, e é muito. O jogo do Atlético seria um jogo de muito mais erros e muito menos direcionamento se eu não tivesse o Bruno Zapelli em campo nessa partida contra o Santos. E quando eu digo direcionamento, é entender quando você tem que ter um passe mais curto, um passe mais longo, quando você tem que esticar o jogo ou desacelerar o jogo. O Bruno Zapelli ele tem um controle remoto nas mãos do jogo do Atlético e ele vai decidindo. Se a gente vai ouvir a TV mais alta, vai ouvir a TV mais baixa, vai pô, ver qual o canal. E hoje foi, cara, um filme clássico, sabe? A atuação, para assim, se fosse um jogador mais midiático dentro da estrutura do futebol brasileiro, estaria exaltando essa atuação como uma das atuações mais elegantes que eu lembro de um meio-campista recentemente, pelo menos em relação aos jogos que eu vi. Por exemplo, muito se fala do Breno Bidon, né? Cara, a capacidade de ritmo do Zapelli, a elegância do Bruno Zapelli em relação a outros jogadores da posição dele no futebol brasileiro, eu não sei não. Mas enfim, foi o que eu falei. Foi uma partida construída pelas nossas referências. E o Bruno Zapelli é sim hoje uma referência do Atlético, é uma referência técnica toda vez que toca na bola. Mostra como é completamente acima não só tecnicamente, mas questão cognitiva do jogo. O jogo do Atlético é mais inteligente com ele, o jogo do Atlético tem mais sentido com ele, o jogo do Atlético tem mais direção com ele. E eu espero que a gente veja um grande campeonato do Bruno Zapelli, a gente se classifique para uma competição internacional e desça um dinheiro forte na renovação desse jogador, porque é um Atlético com Zapelli, é um Atlético sem Zapelli, eu falo isso claramente. E vamos deixar pra trás o Zapelli hipotético, que não é o Zapelli do bem, é o Zapelli do mal que vocês criaram. Que eu não sei se existiu não, mas vocês criaram. Tamo junto, é nóis, rapaziada.